Olá, bom dia. O trabalho que será apresentado trata sobre o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Neste, serão abordados aspectos específicos acerca desse imposto, sendo eles o aspecto material, que é qual o fato gerador do imposto, ou seja, a situação descrita na lei em que nasce a obrigação, o aspecto temporal, que é de acordo com a lei em qual momento se considera consumado o aspecto material desse imposto e, portanto, o devido pagamento, o aspecto espacial, que é onde se aplica o princípio da territorialidade, o aspecto pessoal, que é quem é o sujeito ativo e o passivo da obrigação tributária, e o aspecto quantitativo da norma jurídica de incidência do imposto, que é qual a base de cálculo e a alíquota de cada imposto. O ITBI tem previsão legal na Constituição Federal, em seu artigo 156, inciso 2º, e no CTN, nos artigos 35 ao 42, e nas leis municipais de cada município. Do critério material do ITBI. Quais as hipóteses de incidência do imposto? O legislador constitucional, no artigo 156, dispôs quais os critérios materiais do ITBI. Artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre, inciso 2º, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. O legislador trouxe 3 variáveis do critério material, sendo a primeira, a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou seja, para incidir o imposto, precisa haver uma transmissão de bens entre pessoas vivas que seja por ato oneroso, ou seja, toda transmissão precisa envolver valores e pagamento, precisa envolver transmissões de bens imóveis, não importando estar na zona rural ou urbana, pois as duas ocasiões incidem o pagamento do imposto. Como exemplo de transmissões de bens imóveis por ato oneroso, a gente pode colocar compra e venda, permuta, dação em pagamento. Um exemplo prático, a gente pode usar a dação em pagamento. Eu tenho uma dívida, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Porém, eu tenho um imóvel que está avaliado mais ou menos no valor da dívida. Então, eu dou em pagamento esse imóvel para a pessoa a qual eu devo e para isso é necessário fazer a transmissão. E aí nasce a obrigação de pagar o ITBI na transmissão do bem imóvel. Exatamente por isso é importante ressaltar que se não houver transmissão, não há do que se falar em fato gerador do ITBI. Abordando rapidamente o que será abordado mais para frente, a gente pode falar como se dá a transmissão. A transmissão, nesse caso, é necessário que faça o registro no cartório de imóveis, porque senão ela não pode ficar somente no animus domini, a pessoa precisa ser proprietária do imóvel. A segunda variável é a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Os direitos reais de garantia são aqueles previstos no Código Civil, no artigo 1225, que é propriedade, a superfície, servidões, usufruto e etc. Para melhor entendimento, eu vou apresentar um exemplo para visualização. Eu tenho uma casa e ela só tem um pavimento, porém eu fiz uma construção com uma estrutura que é possível construir para cima, levar a minha construção. Com isso, por eu estar precisando de dinheiro na minha renda, eu vou e vendo essa parte da minha laje a quem tem interesse e dinheiro para construir. Para melhor entendimento do porquê não se pode incidir os direitos reais de garantia, eu vou também colocar como exemplo para entendimento prático ser mais visível. O direito de reais de garantia tem a anticrese, que a anticrese é quando eu faço a entrega de um bem imóvel do devedor ao credor, na qual, em compensação de uma dívida, o credor irá receber os frutos e rendimentos desse imóvel. Como, por exemplo, eu devo a José, só que eu não tenho dinheiro em espécie para pagá-lo e ele quer receber. Mas eu tenho um imóvel no centro de Itajaí e eu alugo ele. Ele é bem localizado e me rende um aluguel. Com isso, eu dou o valor do aluguel desse imóvel a José por 12 meses e terei minha dívida quitada. Na anticrese, eu não entrego meu bem ao credor. Ele só fica recebendo os frutos advindos do imóvel, ou seja, ele não é
transmitido a José. Ele em nenhum momento será proprietário do imóvel, ele continua me pertencendo, a única coisa que ele recebe são os rendimentos. Portanto, como não há transmissão do imóvel, não há do que se falar no ITBI. Outro exemplo bastante comentado é com financiadoras, que seria a hipoteca. A hipoteca é quando o proprietário do bem vincula o seu imóvel ao pagamento de uma dívida, mas ele continua na posse desse bem. Exemplo, eu quero abrir um restaurante, porém eu não tenho dinheiro para iniciar esse negócio, então eu vou ao banco, peço um financiamento de um valor X ao gerente, ele libera, mas pede algo em garantia para que seja cumprido esse pagamento desse financiamento. Eu tenho uma casa avaliada basicamente no valor que eu necessito e, portanto, eu hipoteco essa casa. Eu vou estar vinculando meu imóvel à garantia de que eu vou pagar essa dívida. Mas a casa não sai da minha posse, eu continuo utilizando ela, pagando as parcelas do empréstimo requisitado, morando nela ainda. Ao final do pagamento do imóvel, a hipoteca sai do meu bem imóvel. E como não há a transmissão desse bem ao banco, ao financiador, não há do que se falar novamente de incidência do ITBI. E a terceira variável é a cessão de direitos à sua aquisição. Essa se refere à cessão dos direitos reais, que foram comentado agora há pouco, na tributação dos direitos reais, quando o proprietário se despende de alguns dos poderes sobre a propriedade, transmitindo a cessão dos direitos reais sobre a coisa. A cessão de direitos reais pode ser feita por meio de sentença judicial, por meio de lei ou de acordo entre cedente e cessionário. Todas essas variáveis são retiradas do artigo 156 da Constituição Federal, no inciso 2º. Após toda essa apresentação, há de se retomar que, novamente, que se não houver a transmissão, não há de que se falar em fato gerador do ITBI. Por isso, um mero contrato de gaveta não tem condão de ensejar o imposto, visto que ele não transmite a propriedade. Só há essa transmissão entre as partes e não incide o ITBI porque não é uma coisa que acontece no cartório de bens imóveis. Também não incide o ITBI na usucapião, porque exatamente não há transmissão, não existe um alienante voluntário e, na verdade, não existe um vínculo entre aquela parte que perde e a parte que adquire a propriedade. Por isso que não incide o ITBI. A transmissão ela pressupõe uma vinculação da incorrente da vontade ou da lei entre promitente e adquirente. Apesar do CTN dispor sobre o ITBI, no artigo 35, ele atribui a legislação, a competência de legislar aos estados. Mas esse artigo 35 está revogado, ele não produz mais efeitos, visto que tem uma nova norma aplicada pela Constituição Federal. O artigo 35 ele foi instituído quando o CTN fora criado, no ano de 1966. E ele se baseou na Constituição vigente da época, que é a anterior à atual, de 1988. E por isso que ele foi revogado, pois a nova Constituição ela atribui essa competência aos municípios. Nesse slide, a gente colocou sobre a Lei Municipal de Itajaí, que é a que regulamenta o ITBI, que seria a de número 20, de 30 de dezembro de 2002, que no seu artigo 45 ela traz os critérios materiais do ITBI, que é basicamente o que dispõe o artigo 156 da Constituição Federal. No direito brasileiro, segundo o que institui o artigo 1245 do Código Civil, o bem imóvel é transmitido somente com o efetivo registro do título no cartório de registro de imóveis e essa transmissão acaba sendo seu fato gerador. Por isso, quando se fala sobre o aspecto temporal do ITBI, o entendimento doutrinário, como por exemplo do Ishihara, esclarece que esse aspecto temporal diz respeito ao momento em que se deve considerar ocorrida a situação que gerou a obrigação tributária, que no caso se dá somente com o registro no cartório de imóveis. Com isso, apesar de alguns municípios brasileiros acabarem exigindo esse pagamento do tributo antes, a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que
É impossível essa cobrança prévia, por entender que infringiria o disposto no Código Civil. Esses municípios em questão tentaram antecipar a cobrança do ITBI utilizando da emenda 3 de 93, que trouxe a figura da subsanção tributária, e aí eles usavam disso para, de certa forma, tentar antecipar a ocorrência dos fatos geradores. Entretanto, o STF entendeu que a cobrança seria devida somente no momento do registro da matrícula do imóvel e que a finalidade daquela emenda, na verdade, era para evitar fraudes, especialmente as que vinham da cobrança de ICMS. E por isso que a antecipação na exigência do tributo não pode ser aplicada no caso do ITBI, porque a Constituição não faz nenhuma menção expressa a casos que poderiam autorizar essa cobrança prévia. Muito pelo contrário, na verdade, no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, ela ainda não permite que se antecipe a incidência tributária, ainda que o fato gerador não tenha ocorrido no momento do compromisso de compra e venda. Também nesse mesmo sentido, tem uma decisão de uma ação aqui do município de Itajaí sobre a incidência do aspecto temporal, que julgou precedente o pedido de uma ação declaratória proposta por um sindicato de construção civil em face do município de Itajaí, declarando a inexistência de obrigação tributária quanto ao ITBI, por entender que houve ilegalidade da cobrança no momento anterior à ocorrência do fato gerador, porque ele só se dá com a efetiva transmissão, ou seja, quando se tem o registro do título no cartório de registro de imóveis competente. E aí uma segunda jurisprudência que também trata do recolhimento prévio do ITBI é do entendimento do STJ, que consolidou que o fato gerador do tributo ocorre somente com a transmissão efetiva, fundamentando no artigo 156, inciso 2 da Constituição e artigo 35 do CTN, esclarecendo que, por isso, não deve ser cobrado imposto sobre um registro imobiliário de escritura de promessa de compra e venda, já que se trata de um contrato preliminar que pode ou não se concretizar no futuro, e ainda não teve o efetivo registro, que é o que caracteriza a transmissão. Como a Constituição Federal decidiu que a competência para atribuir os aspectos acerca do imposto de transmissão de bens imóveis é de cada município em questão, a Lei Municipal de Itajaí, pela Lei Complementar número 20, de 30 de dezembro de 2002, dispõe do artigo 58 ao 60, especificando alguns prazos sobre o aspecto temporal, sendo que no artigo 58 ela estabelece que o imposto será pago até a data do ato translativo, se for por instrumento público, e no prazo de 30 dias, se for por instrumento particular. Já o artigo 59 traz que, em hipótese de arrematação, adjudicação ou remissão, o imposto deve ser pago dentro do prazo de 30 dias, contados da emissão da carta, especificando no parágrafo único que, caso haja oferecimento de embargos, o prazo vai ser de 15 dias, contando a partir do trânsito julgado da sentença que rejeitou. Por fim, no artigo 60, trata que, quando for feita por termo judicial ou em virtude de uma sentença judicial, o imposto ele deve ser pago dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data de assinatura do termo ou do trânsito julgado da sentença. Sendo assim, dá para concluir que, enquanto a lei municipal especifica determinados prazos para o pagamento do imposto em certas situações, já que a própria Constituição, através do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2º, dá essa competência aos municípios, o Código Civil vai cuidar de descrever o aspecto temporal em si, decidindo que o pagamento deve ser feito somente a partir do registro no cartório de imóveis. Aspecto espacial do ITBI. Como o imposto do ITBI é de competência dos municípios, o local de ocorrência do fato gerador será onde está localizado o imóvel objeto de transmissão. E, sendo assim, não importa se ele está localizado na zona rural ou na zona urbana, pois ele não é igual ao IPTU, que precisa dessa distinção. Como também não importa o local que fora feito o acordo entre as partes, pois o que importa para a incidência do ITBI é o local onde está localizado o imóvel. E assim incidirá a lei municipal que o imóvel está localizado. E é exatamente por isso que cada município tem seu próprio regimento do ITBI, pois se fosse levar em conta onde as partes fazem um acordo, aí
eles levariam como vantajoso ir em um município que a taxa é muito mais baixa de cálculo de base ou afins para poder fazer o acordo lá e não incidir um valor tão alto na transmissão do bem. O aspecto pessoal, em geral, ele visa caracterizar o sujeito ativo e o sujeito passivo da relação tributária, ou seja, quem possui a competência para instituir o tributo e quem efetivamente realizou o fato gerador. Com isso, conforme o entendimento do Código Tributário Nacional no artigo 42, o sujeito passivo do TBI pode ser tanto aquele que transmite o imóvel quanto aquele que recebe. E nesse sentido, a Lei Municipal de Itajaí, no artigo 50, destaca ainda que o sujeito passivo, que é o contribuinte, vai ser sempre o adquirente dos bens ou direitos transmitidos e também o cedente dos direitos decorrentes dos compromissos de compra e venda. Já quanto ao sujeito ativo, conforme institui o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição, a competência impositiva é sempre do município em que os bens imóveis que vão ser transmitidos se encontram e dos direitos a eles relativos. Aspecto quantitativo da norma jurídica de incidência de cada imposto. O critério quantitativo é usado para indicar o tributo devido, sendo este subdividido em duas partes, a base de cálculo e a alíquota. Tal critério está disposto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Acerca do critério quantitativo, José Eduardo Toledo entende que é na análise do critério quantitativo do consequente da norma da hipótese de incidência que encontraremos, além da base de cálculo, a alíquota do tributo. Sobre a base de cálculo. A base de cálculo de um tributo é um montante, expresso em valor monetário, sobre o qual incidirá a respectiva porcentagem da alíquota. Trata-se o disposto em lei como sendo objetivo de incidência tributária. Uma das principais características do ITBI é que não é cobrado um valor fixo por esse tributo. Dessa forma, para definir o montante a ser pago, é necessário considerar o valor venal, que é o valor da venda, constado na Guia de Recolhimento do IPTU, Imposto Predial e Território Urbano. Também é possível definir o custo por meio do preço registrado no contrato de compra e venda. A escritura também poderá ser utilizada. Em Itajaí, a base de cálculo do ITBI é regulamentada pela Lei Complementar nº 20, de 30 de dezembro de 2002, e varia de acordo com o bem imóvel transmitido. Agora vamos falar sobre a alíquota. As alíquotas são valores utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo a ser pago, como impostos, taxas e contribuições. Pelo ITBI ser de competência municipal, a Constituição Federal estabelece que cada prefeitura tem autonomia para definir as regras sobre a cobrança desse imposto. No direito tributário, quanto maior a base de cálculo, maior será a alíquota. Esse é o princípio da progressividade, onde empresas que levam como base valores maiores pagam mais. Seguindo essa lógica, se você gasta menos dinheiro, também paga tributos menores. Também significa que quanto mais se ganha, mais se paga. A alíquota é proporcional ao rendimento. Elas podem ser classificadas em duas categorias, a fixa e a percentual. A fixa, a alíquota corresponde a um valor monetário sobre uma base de cálculo cujo valor é não monetário. A percentual, a alíquota corresponde a uma porcentagem da base de cálculo cujo valor é monetário. Artigo 51. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Parágrafo único. Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel transmitido. Artigo 52. Para efeito de recolhimento do imposto, deverá ser utilizado o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, aquele que for maior, atualizado monetariamente, de acordo com a variação dos índices oficiais, no período compreendido entre 1º de janeiro e a data em que for lavrada a escritura ou instrumento particular. Inciso 1º. Na existência de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, os atos translativos somente serão celebrados mediante a apresentação de certidão dessa circunstância, expedido pelo órgão técnico da Secretaria da Fazenda do município. Inciso 2º. O método de apuração do valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido constante no caput
deverá ser estabelecido por lei específica para fins de ITBI, ficando vedado ao município a adoção de qualquer método aleatório. Artigo 53. O valor fixado no artigo anterior será reduzido, parágrafo 1º, na instituição de usufruto e uso em 30%, parágrafo 2º, na instituição de enfiteuse e de transmissão dos direitos de enfiteúta em 20%, parágrafo 3º, na transmissão de domínio direto em 80%, parágrafo único. Consolidada a propriedade plena da pessoa do proprietário, o imposto será calculado sobre o valor do usufruto, uso ou enfiteuse. Artigo 54. Nas arrematações, o imposto será recolhido sobre o valor do maior lance, e nas adjudicações e remissões sobre o maior lance ou avaliação, nos termos da lei processual, conforme o caso. Artigo 55. Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver por base o valor da terra nua, estabelecido pelo órgão federal competente, poderá o município atualizá-lo monetariamente. Porém, como nem tudo são flores, devido às cobranças indevidas de algumas prefeituras, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime da segunda turma, teve o entendimento de que o ITBI deve ser calculado sobre o valor de compra do imóvel, mesmo que ele seja superior ao valor informado no IPTU. Assim, a cobrança desse imposto estaria coerente com o valor real do bem. A base de cálculo do ITBI deve ser igual ao do IPTU, conforme determina o nosso Código Tributário Nacional, para que assim não coexista dois valores venais. Visto que se o próprio município, ao apurar a base de cálculo para o IPTU, avalia o imóvel encontrando um valor venal, não há porquê, quando da mensuração da base de cálculo do ITBI, encontrar outro valor venal. Todavia, isso não ocorre na prática, uma vez que, ao ficar constatado que o valor venal é superior ao montante da negociação, a maioria das prefeituras utiliza o maior preço como a base de cálculo desse tributo. Como essa prática é ilegal, o contribuinte que se sentir prejudicado poderá entrar com um recurso administrativo ou judicial, para que o ITBI seja calculado de acordo com o entendimento do STJ. Acerca do ITBI, podemos analisar um assunto muito discutido, ao qual é entendimento pela Justiça de Santa Catarina, que reconhece o cálculo ilegal de imposto de transmissão de bens imóveis em Itajaí. No processo em questão, trata-se de uma ação declaratória proposta pelo Sindicato da Indústria e Construção Civil da região em face do município, e fundamenta-se em 2 pontos básicos: a exigência do tributo antes da ocorrência do fato gerador e a irregular imposição de base de cálculo por ausência de parâmetros legais objetivos. A magistrada julgou procedente a ação declaratória do sindicato e declarou a inexistência da obrigação tributária quanto ao ITBI antes da ocorrência do fato gerador, com a possibilidade da sua cobrança concomitante ao ato para efetivação do registro do título. Quanto ao segundo ponto, a juíza ainda declarou a ilegalidade e inconstitucionalidade na forma como a base de cálculo é revisada e arbitrada pelos agentes fiscais, até que sobrevenha a fixação por meio de lei dos parâmetros a serem seguidos pelos agentes públicos, competentes para a determinação do valor venal dos imóveis a fins da base do cálculo do ITBI. Sendo assim, fica impedida a alteração da base de cálculo por meios arbitrários e em desconformidade com a legalidade tributária estrita em afronta à segurança jurídica dos contribuintes, inimindo-se o abuso de direito por parte do fisco, mediante o arbitramento sem critérios legalmente estabelecidos e bem delineados, tudo sob pena de multa de R$10.000 por cada descumprimento. Da decisão ainda cabe recurso. Em Itajaí, Santa Catarina, as alíquotas referentes ao ITBI são calculadas conforme o artigo 57 da Lei Complementar nº 20, de 30 de dezembro de 2002. Artigo 57. O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo as seguintes alíquotas. Parágrafo 1º. Nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação, letra A, 1% sobre o valor efetivamente financiado. Letra B, 2% sobre o valor restante.
Parágrafo 2º. Nas demais transmissões a título oneroso, 2%. A imunidade no pagamento do ITBI é instituída pela Constituição, no artigo 156, parágrafo 2º, e ocorre nos casos de bens integralizados em capital de sociedade ou de bens e direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou até extinção da pessoa jurídica. Há também nesse artigo, na segunda parte, uma exceção à regra da imunidade, na hipótese de que a atividade preponderante do adquirente for compra e venda desses bens, ou locação de bens imóveis, ou ainda um arrendamento mercantil. Como exemplo, pode-se pensar na hipótese de um sujeito integralizar um imóvel na sua pessoa jurídica, ou então realizar uma fusão. E, nesse caso, então, a operação seria imune à cobrança do ITBI, mas se a atividade preponderante desse sujeito, por exemplo, for compra e venda ou aluguel desses bens e direitos, ele não ficaria imune à cobrança. O artigo 37 do Código Tributário Nacional também aponta essa mesma exceção, quando diz que a imunidade não é aplicada se o adquirente é uma pessoa jurídica que tem como atividade principal a venda e locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. E aí surge uma dúvida acerca de quando que uma atividade preponderante vai ser caracterizada de fato como compra, venda e locação de propriedade imobiliária ou uma cessão de direitos de aquisição, como foi citado nos artigos que instituíram essa imunidade. Aí, sobre isso, o parágrafo 1º do artigo 37 do Código Tributário Nacional responde que vai ser considerada quando nos 2 anos antes e nos 2 anos depois da aquisição, mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica que adquiriu decorrer desse tipo de transação. É importante também lembrar que a imunidade do ITBI é regulada por lei complementar municipal, a qual, trazendo aqui para o município de Itajaí, estabelece que o ITBI não incide em 4 principais situações, que são quando a transferência for de bens ou de direitos de patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica, como já foi falado e que também menciona na Constituição. E aí a lei municipal também traz que não incide situação de retorno ao proprietário original do imóvel e caso haja mandato em causa própria quando for permitido para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel.